Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Eu sou o professor Luiz Silva, estarei com vocês nessa aula sobre calor no anexo 3 da NR15 e o adicional de insalubridade por calor. Essa aula é do módulo 2, estresse térmico por calor, reconhecimento do risco e insalubridade. Vamos iniciar apresentando os objetivos da aula, que são analisar os critérios e procedimentos para avaliação da exposição ocupacional ao calor que implique sobrecarga térmica ao trabalhador, conforme a legislação vigente, e interpretar os requisitos normativos presentes na norma para a caracterização do adicional de insalubridade. Também apresento a vocês a referência bibliográfica que foi utilizada nessa aula. Bom, vamos iniciar com o anexo 3 da NR15. Eu apresento a vocês aí os objetivos dessa norma. Essa norma, pessoal, que é uma norma revisada em dezembro de 2019 através da portaria 1359. É uma norma que trouxe uma polêmica, né? Nós vamos falar já, né? Que foi a retirada da caracterização do adicional de insalubridade ao trabalhador que realiza sua atividade a céu aberto com exposição à fonte natural e sem fonte artificial. Bom, mas vamos ver o objetivo dessa norma. O objetivo é estabelecer critério para caracterizar as atividades ou operações insalubres decorrentes da exposição ocupacional ao calor em ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial de calor. Essa portaria nos trouxe dois anexos, o anexo 3 da NR15, é esse que nós estamos estudando, e o anexo 3 da NR9. O anexo 3 da NR15 ele é um anexo voltado para a caracterização do adicional de insalubridade por calor. Já o anexo 3 da NR9 ele é um anexo voltado para as medidas preventivas. Ele é um anexo onde nós vamos reconhecer o risco, avaliá-lo para o nosso PGR. Então, o caráter desses dois anexos são distintos. Aqui nós temos um anexo voltado para a caracterização do adicional, só. Quando nós vamos buscar ali fazer prevenção dessa doença, das doenças produzidas pelo calor, então nós teremos que olhar o anexo 3 da NR9. Bom, falando sobre a caracterização do adicional de insalubridade, nós temos aqui o seguinte item, que esse anexo não se aplica a atividades ocupacionais realizadas a céu aberto sem fonte artificial de calor. Então, qualquer atividade realizada a céu aberto com uma exposição à carga solar, que nós sabemos que pode gerar sobrecarga térmica no trabalhador, essa exposição não vai conceder o adicional de insalubridade quando o limite de tolerância for ultrapassado. Quando nós tivermos essa exposição, nós deveremos considerar o anexo 3 NR9, para fazer o reconhecimento e avaliação do agente de risco, e avaliar se essa exposição estará acima do limite de tolerância, mas ela não vai conceder ao trabalhador o adicional de insalubridade, exceto no trabalho a céu aberto, quando houver uma fonte artificial. Então, por exemplo, em uma atividade de carvoaria a céu aberto, onde nós temos uma fonte de calor artificial no forno, ali nós poderemos ter a caracterização do adicional de insalubridade. Em uma outra atividade, por exemplo, em uma atividade de recapeamento de vias, onde nós temos a massa asfáltica sendo aquecida, nós temos um trabalho a céu aberto e nós temos também uma fonte artificial de calor. Então, para essa exposição, é possível fazer a caracterização do adicional de insalubridade. Então, é uma mudança importante. Toda e qualquer exposição somente à carga solar, a uma fonte natural, ela não faz jus ao adicional de insalubridade quando o limite de tolerância for ultrapassado. Agora, se você tem uma exposição ambiente fechado com fonte artificial de calor, nós já tínhamos isso e nós teremos aqui ainda a caracterização do adicional de insalubridade. E a caracterização da atividade ou operação insalubre, ela se dará através de uma avaliação quantitativa do calor,
que deverá ser realizada com base na metodologia e procedimentos descritos na norma de higiene ocupacional, na nossa NHO 06, considerando os seguintes aspectos, né? Por que eu frisei aqui os seguintes aspectos? A NHO 06, ela não traz só esses itens. A NHO 06, ela vai trazer outros requisitos também, mas são requisitos técnicos. Nós não utilizaremos aqui para caracterizar o adicional de insalubridade, ok? Quais são os requisitos da NHO 06 que a NR15 pede que a gente siga como metodologia? A determinação de sobrecarga térmica por meio do IBUTG. Então, esse é um índice que nós vamos utilizar, o índice de bulbo úmido termômetro de globo. B. Nós utilizaremos também equipamentos de medição e formas de montagem, posicionamento e procedimentos de uso dos mesmos nos locais de trabalho, né? Então, nós vamos utilizar a metodologia, né, para posicionamento do equipamento, para definir determinação de qual vai ser o equipamento de medição, a forma de montagem que está lá na NHO 06. Então, essa metodologia com relação ao equipamento de medição, nós utilizaremos da NHO. C. Os procedimentos quanto à conduta do avaliador, esse é um item específico que está na NHO 06. Inclusive, aqui no nosso curso, nós tivemos uma aula dos procedimentos de avaliação. Na NHO 06, nós falamos especificamente sobre os procedimentos de conduta do avaliador, né? O que ele deve, por exemplo, falar ao trabalhador que está sendo avaliado, né? Sobre não tocar no termômetro, não mudar ele de posição, né? Dentre outros itens. D. As medições e cálculos. Então, a forma de avaliar, né, a sobrecarga térmica e a forma de avaliar o índice, o IBUTG, esse método de avaliação está na NHO 06. Né? E os cálculos também, a fórmula, né? Essa fórmula, essa equação de IBUTG está na NHO 06. Então, são esses os requisitos que nós deveremos utilizar, né, para fazer a nossa avaliação de calor e caracterizar ou não essa atividade, essa operação como insalubre, né? Muitos desses procedimentos são compartilhados com o anexo 3 da NR9, não mudam. Então, quando a gente faz uma avaliação de calor por anexo 3 da NR9, a gente pode utilizar também dessa mesma avaliação para caracterizar a atividade de operação como insalubre, né? Então eu vou apresentar a vocês aqui, de uma forma mais detalhada, como a gente faz essa avaliação para caracterizar a atividade de exposição ao calor como insalubre. E nós começamos essa caracterização observando dois itens, né? Eu demonstrei a vocês que muitos requisitos são compartilhados, né, entre o anexo 3 da NR15 com o anexo 3 da NR9. Dá uma olhadinha sobre a taxa metabólica. O anexo 3 da NR15 diz que a taxa metabólica deve ser estimada com base na comparação da atividade realizada pelo trabalhador com as opções apresentadas no quadro 2 desse anexo. Agora, o anexo 3 da NR9 diz a mesma coisa, no entanto, ela só muda o número do quadro. Lá nós temos o quadro 3. E esses quadros são idênticos, tá? O quadro que a gente utiliza para determinar qual será a taxa metabólica em watts, ele é o mesmo no anexo 3 da NR15 e no anexo 3 da NR9. Por isso eu comentei com vocês que a mesma avaliação que a gente... uma única avaliação que a gente realiza, nós podemos utilizar para duas interpretações, né? Caracterização da atividade como insalubre e o reconhecimento e avaliação do risco para o PGR. Próximo item. Caso uma atividade específica não esteja apresentada no quadro 2 deste anexo, o valor da taxa metabólica deverá ser obtido por associação com atividade similar no referido quadro. Então, se você não encontrar exatamente a atividade ali descrita para a determinação da taxa metabólica, você pode fazer por associação, né? Por associação você determina qual é a taxa. E está escrito exatamente isso no anexo 3 da NR9, né? Então, a gente compartilha esses requisitos, né, de determinação de taxa metabólica, o que é muito bom, né? Porque se a gente for interpretar por que eles são iguais, pessoal, não faz sentido, né, nós mantivermos aqui uma avaliação de taxa metabólica
como nós tínhamos no anexo 3 da NR15 antiga. Então, naquele anexo da norma antiga, nós determinávamos a taxa metabólica de uma forma, e quando nós olhávamos lá na NHO 06, que está compartilhando esse quadro de taxa metabólica com o anexo 3 da NR9 e agora com o anexo 3 da NR15, nós tínhamos critérios completamente diferentes. Então a gente podia ter uma taxa metabólica na norma que falava de insalubridade uma taxa e na norma que fala sobre medidas preventivas outra taxa, né? Então isso foi algo interessante, bom, né? Compartilhar a mesma taxa para que a gente consiga ter uma única avaliação. E são caracterizadas como insalubres as atividades ou operações realizadas em ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial de calor, sempre que o IBUTG médio medido ultrapassar os limites de exposição estabelecidos com base no índice de bulbo úmido termômetro de globo apresentados no quadro 1, né, que seria o nosso IBUTG máximo, e determinados a partir da taxa metabólica das atividades apresentadas no quadro 2, ambos deste anexo. Então, vamos resumir o que está dizendo esse item aqui da norma. Nós vamos, pessoal, primeiro fazer a medição do IBUTG, né? Essa medição nós fazemos com a temperatura que é nos dada através dos termômetros, né? Do termômetro de bulbo úmido natural, do termômetro de globo, né? Ou do termômetro de bulbo seco quando a gente tem a carga solar. Então nós vamos medir o IBUTG aplicando a fórmula do IBUTG. Nós devemos comparar o IBUTG com o IBUTG máximo, né? Esse IBUTG máximo é dado através do quadro 1 desse anexo. O IBUTG máximo, ele é o limite de exposição ocupacional. Tem uma mudança importante nessa norma, ela não fala limite de tolerância, ela fala sempre limite de exposição ocupacional, né? Então, o limite de exposição ocupacional, ele é nos dado através do quadro 1. Para a gente conseguir determinar qual vai ser o limite de exposição ocupacional no quadro 1, qual vai ser esse IBUTG máximo, eu preciso, antes disso, determinar qual é a taxa metabólica média no quadro 2. Ou só a taxa metabólica, né? Quando eu tenho um trabalhador desenvolvendo só uma atividade, a mesma atividade, durante os 60 minutos de avaliação, eu vou ter só taxa metabólica. Agora, se ele desenvolver mais de uma atividade com diferente gasto metabólico, desprendimento metabólico, calórico, né? Dentro desses 60 minutos, daí eu vou precisar calcular a taxa metabólica média, né? Ponderada ali nesses 60 minutos. Então, determinei a taxa metabólica. De acordo com o quadro 2, eu vou pegar esse valor, essa taxa metabólica, e vou olhar lá no quadro 1 para reconhecer ali qual vai ser o meu limite de tolerância, e daí eu comparo com o IBUTG médio que eu avaliei. Então, pessoal, esse é o roteirinho que a gente utiliza, né, para poder fazer essa comparação entre o IBUTG máximo, que é o meu limite de tolerância, e o IBUTG que eu calculei, né, a partir da minha avaliação quantitativa das minhas medições no local de trabalho. E aqui eu apresento os quadros. Então, primeiro nós temos o quadro 2, é o quadro chamado de taxa metabólica por tipo de atividade. Nesse quadro nós vamos reconhecer qual é a atividade que o trabalhador está desenvolvendo, né, e a partir desse reconhecimento determinar qual vai ser a sua taxa metabólica em watts. Após fazer essa determinação da taxa metabólica, a gente vai utilizar esse valor de taxa no quadro 1, né? No quadro 1, que se chama limite de exposição ocupacional ao calor, eu vou reconhecer ali qual vai ser o meu limite, né? Então, um exemplo aqui, pessoal. Vamos imaginar uma atividade pesada com 2 braços. Então, você reconheceu essa atividade e, a partir desse reconhecimento, você determinou que essa atividade vai ter uma taxa metabólica de 288 watts. Ok? A partir dessa taxa de 288 watts, eu vou lá no quadro 1. Né? Lá no quadro 1, pessoal, eu tenho aqui uma relação de taxas metabólicas e na coluna ao lado eu tenho o valor do IBUTG máximo. Então, 288 watts exatamente eu não vou encontrar aqui na tabela. Eu tenho aqui
é 288 entre 283 e 289. Então, qual critério eu vou utilizar? Eu vou considerar 289 porque ele vai me dar um IBUTG máximo menor, de 28,4. Ou seja, ele vai me dar um limite de tolerância menor. Com a escolha dessa taxa metabólica de 289, eu tenho um limite de tolerância menor e, consequentemente, eu protejo o trabalhador, né? Em detrimento aqui a outra taxa metabólica, que é de 283 e ela vai me dar um IBUTG de 28,5, ou seja, um limite maior. Então, o critério, pessoal, sempre quando a gente tiver essa situação aqui, é considerar o seguinte: qual vai ser o meu IBUTG mais restritivo, aquele que vai, de certa forma, ali, conceder o adicional de salubridade ao trabalhador antes, né? Então, o que protege melhor o trabalhador, aquele que vai ser mais restritivo e que vai conceder um adicional de salubridade a ele antes, vai ser aquele que tem um limite menor. Então, eu vou considerar 289 de metabolismo e 28,4 aqui de IBUTG máximo. Então, é dessa forma que a gente vai utilizar essas duas tabelas, né, nesse anexo 3 aqui da NR15. E o IBUTG médio e a taxa metabólica média, a serem considerados na avaliação da exposição ao calor, devem ser aqueles que, obtidos no período de 60 minutos corridos, resultem na condição mais crítica de exposição. Então, a gente sempre vai considerar os 60 minutos de maior exposição do trabalhador. Nós já falamos sobre isso em outras aulas. Para você determinar qual é esse período de 60 minutos de maior exposição, muitas vezes você vai ter que fazer mais de uma medição, né? Você vai precisar medir outros ciclos de trabalho, né, para conseguir chegar naquele IBUTG de maior exposição, né, ou naquela taxa metabólica ali de maior exposição. Então, a gente não vai simplesmente determinar qual é esses 60 minutos corridos aqui, né, considerando o horário do dia mais quente, né? É claro que a gente vai considerar esse critério também, a gente vai considerar a verbalização com o trabalhador, né, perguntar a ele qual é o período do trabalho ali, qual é o ciclo, né, naquele período de trabalho em que ele sente um maior desconforto térmico, uma sobrecarga térmica, né, a gente leva isso em consideração. E se a gente não conseguir determinar a partir dessa avaliação qualitativa, nós precisaremos fazer avaliações quantitativas para chegar nesses 60 minutos corridos, né, mais críticos ao trabalhador. A avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição, esse item é importante. Então, quando a gente vai fazer a avaliação de calor, todas as fontes devem estar, né, numa condição normal. Tem que ser uma exposição representativa. A taxa metabólica que o trabalhador está gerando de acordo com a atividade deve ser de uma atividade normal, representativa também, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para sempre avaliar numa condição normal, né? E daí a norma continua dizendo o seguinte: devendo ser desconsideradas as situações de exposições eventuais ou não rotineiras. Então, se o trabalhador desenvolve alguma atividade e você, questionando-o ali, você percebe que aquela não é uma atividade habitual dele, não é uma atividade que faz parte da rotina, não considera. Tá bom? Para a caracterização da insalubridade, tem que ser atividade eventual e rotineira. E daí a norma nos ajuda a interpretar o que seria esse eventual e rotineiro. Ó, né? Ela continua dizendo, nas quais os trabalhadores não estejam expostos diariamente. Então, aquela que não é eventual e não é rotineira é aquela que não é feita diariamente. Né? Então, faz diariamente essa atividade? Sim. Então, eu considero para a caracterização da insalubridade. Para finalizar esse slide, nós temos o item 2.6 que diz que as situações de exposição ocupacional ao calor, caracterizadas como insalubres, serão classificadas em grau médio. Então, uma insalubridade, quando ultrapassado o limite de tolerância, é uma insalubridade concedida em grau médio, né, perfazendo ali um adicional de 20% do salário mínimo da região. O item importante, pessoal, nós temos aqui nesse anexo é um item sobre o laudo técnico para caracterização da exposição ocupacional ao calor. Né? Então, diferente dos outros anexos, nós temos aqui uma estrutura
para poder elaborar esse laudo de insalubridade. Lembrando que o laudo de insalubridade deve ser feito por profissional habilitado na área de segurança do trabalho. Então, o técnico de segurança do trabalho ele não pode, né, emitir um laudo de insalubridade. Essa emissão tem que ser realizada por um profissional habilitado, né, um engenheiro de segurança do trabalho, por exemplo. Ok? E como deve ser a estrutura desse laudo? A caracterização da exposição ocupacional ao calor deve ser objeto de laudo técnico, que contemple no mínimo os seguintes itens. Primeiro, a introdução, objetivos do trabalho e justificativa, né? Então você vai colocar nesse laudo uma introdução falando sobre o calor, né? Mostrando ali como o requisito legal de como caracterizar essa atividade como insalubre, né? Sobre a NR15, o anexo 3. Os objetivos do trabalho, que é caracterizar o adicional de insalubridade, e a justificativa, né? Porque você está realizando esse laudo, né? Essas avaliações. Nós temos na letra B a avaliação dos riscos descritos no item 3.2 do anexo 3 NR9. Então, a forma de descrever o risco no laudo, pessoal, né? Ela chama uma outra norma, né? Ela chama o anexo 3 NR9 nesse item. Então, eu coloco aqui a vocês um resumo desse item. Então, esse item no anexo 3, ele fala sobre avaliação preliminar de exposição ocupacional ao calor. Então, a gente precisa fazer uma avaliação preliminar. Então, não é só sair medindo o calor ali. A gente precisa fazer essa avaliação e demonstrar isso no laudo. Então, a gente vai precisar ter a identificação do perigo, a caracterização das fontes geradoras do calor, possíveis trajetórias e os meios de propagação, as funções e número de trabalhadores expostos, a caracterização das atividades e do tipo de exposição, a obtenção de dados, né, existentes na empresa, se existem já históricos de doenças e tudo mais, lesões ou agravos à saúde do trabalhador, na literatura, descrição das medidas de prevenção já existentes, os fatores ambientais que possam influenciar na exposição ao calor, no mecanismo de trocas térmicas, o tempo, né, de permanência em cada atividade por esse trabalhador que está sendo avaliado, a taxa metabólica para execução das atividades e o registro disponíveis sobre a exposição. Então você vai precisar demonstrar isso. É claro que alguns itens aqui vão ter mais relevância, né, quando a gente fala de laudo de caracterização de insalubridade. Então, quando eu faço essa avaliação preliminar no anexo 3 NR9, é para o PGR. Então, demonstrar, por exemplo, quais serão ali as doenças, quais serão, por exemplo, os dados de doenças existentes na empresa, isso não vai ser levado em consideração no laudo de insalubridade. Em um laudo de insalubridade, a gente leva em consideração se ultrapassa ou não o limite de tolerância, né, de acordo com a norma. Eu sempre digo que para avaliar a insalubridade, a gente tem que fazer uma avaliação cara a crachá, né? Então, o óleo que está na norma está acima do limite de tolerância, né? E agora aqui no anexo 3, acima do limite de exposição ocupacional, o trabalhador vai ter direito ao adicional de insalubridade. Não há uma neutralização ou uma eliminação desse risco, o trabalhador vai ter direito ao adicional, né? Então, é simples, né, essa interpretação, né, da NR15 para você conseguir fazer a caracterização do adicional. Então, tem itens aqui na avaliação preliminar de exposição ocupacional que não são muito aplicáveis em um laudo de insalubridade. Então, a gente vai tirar daqui aquilo que é mais aplicável, né? E como a linha B diz aqui, nós devemos contemplar no laudo a avaliação do risco. Então, os requisitos aqui mais importantes para a avaliação, a gente vai considerar no nosso laudo, né, técnico, né, para a caracterização da insalubridade. E só para finalizar esse item aqui, o laudo técnico de caracterização da insalubridade, o laudo de insalubridade não é o LTCAT. O LTCAT, o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, né, ele é um laudo diferente, ele vai levar em consideração ali os agentes nocivos que vão dar direito à aposentadoria especial, conforme o decreto 3048. Continuando, né, sobre a estrutura do laudo de insalubridade, nós temos a necessidade de colocar a descrição da metodologia e critério de avaliação, incluindo os locais, datas e horário das medições, né? Então tem que ter um memorial descritivo direitinho das suas medições. A especificação e identificação dos aparelhos de medição utilizados e o seu referido certificado de calibração. A avaliação dos resultados,
né? Então você vai ter que demonstrar ali a avaliação do IBUTG, a utilização das tabelas, como você chegou naquele resultado, né, de IBUTG médio, ponderado, como você chegou na determinação do IBUTG máximo, né, e a comparação que você fez entre esses dois valores, né, e em seguida a conclusão para a caracterização ou não da insalubridade. Inclusive, pessoal, uma dica que eu dou a vocês: na determinação da taxa metabólica a gente não tem cálculo, né? É um reconhecimento. Então, utilizem, né, de fotografias. Fotografe a atividade sendo realizada ali pelo trabalhador, para que você consiga demonstrar no laudo que levou você a considerar, né, aquela taxa metabólica, né, a escolha daquela linha, né, que representa uma atividade e o valor da taxa metabólica correspondente. Nós devemos levar em consideração também a descrição e avaliação de medidas de controle eventualmente já adotadas. Nós vimos no slide anterior, isso está no anexo 3 da NR9. E por fim, pessoal, eu até deixei grifado aqui a conclusão com a indicação de caracterização ou não de insalubridade. Então, laudo tem que ter conclusão, né? E programa tem que ter cronograma. Então, no PGR não tem conclusão de insalubridade e aqui no laudo a gente não tem planejamento de ações, né? Então, o laudo tem que ter uma conclusão, dizendo se esse trabalhador tem ou não direito ao adicional de insalubridade. E chegamos à nossa hora da revisão. Então, antes de finalizar a nossa aula, vamos em um minuto aqui resumir tudo que nós vimos, né? Então, nós começamos identificando que, para caracterizar o adicional de insalubridade, nós levamos em consideração a exposição do trabalhador a uma fonte artificial. Seja ela ambiente interno ou externo, eu tenho que ter uma fonte artificial de calor, né, para resumir, né, de uma vez essa questão. Se o trabalhador tem exposição à fonte natural, sem fonte artificial, ou seja, um trabalho a céu aberto, não dá direito mais ao adicional de insalubridade a partir de dezembro de 2019. Mas atenção, pessoal, antes de dezembro de 2019, você deve levar em consideração a avaliação conforme o anexo 3 da NR15 antigo, né? Nós vimos aqui também, pessoal, como fazer essa caracterização da insalubridade, né, considerando alguns requisitos da Fundacentro e o quadro 1 e 2 desse anexo, né, a determinação da taxa metabólica e a partir da determinação da taxa metabólica, qual será o IBUTG máximo, que é o nosso limite de exposição ocupacional, né, e a partir do valor que nós medimos ali de IBUTG, nós faremos essa comparação entre o IBUTG medido e o IBUTG máximo, né? E nós demonstraremos tudo isso a partir de um laudo técnico de insalubridade. E esse laudo técnico de insalubridade tem uma estrutura definida aqui no anexo 3 da NR15, né? Que é uma novidade para a gente. Muito bem, terminamos aqui a nossa aula. Essa que foi a aula 5, calor no anexo 3 da NR15 e o adicional de insalubridade por calor. Do módulo 2, estresse térmico por calor, reconhecimento do risco e insalubridade. Eu agradeço a todos pela atenção. Caso você esteja aí com alguma dúvida, envie a sua dúvida ao professor, vai ser um prazer, né, respondê-la. Mais uma vez, obrigado e nos vemos na próxima aula.